esperança aliviando a dor. A nossa empatia ameniza sofrimentos, trazendo em meio ao pranto um pouco de alegria. Assim ninguém precisa usar tantos argumentos para cuidar bem do outro a cada novo dia com amor. Com amor. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo quem Deus amar. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Oh, 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 oh. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo quem Deus amar. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Oh, 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 oh. Cuide bem, cuide bem, cuide bem de quem você quer bem. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz, para o bem de todos e não só de um. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz, para o bem de todos e não só de um. Faz bem em meio a tantos medos ecoar a voz do amor, nutrindo a esperança, aliviando a dor. A nossa empatia ameniza sofrimentos, trazendo em meio ao pranto um pouco de alegria. Assim ninguém precisa usar tantos argumentos para cuidar bem do outro a cada novo dia com amor. Oh, 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 oh. Com amor. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo quem Deus amar. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós temos a oportunidade de nos encontrarmos aqui nessa live para falarmos do amor de Jesus, para juntos celebrarmos a vida abundante. Hoje, sexta-feira da Paixão, e eu tenho certeza que Deus mais uma vez vai falar ao teu coração. Então, abra o coração, abra a mente, porque tem sido dias preciosos na presença do nosso Deus. Deus tem nos dado a oportunidade de buscá-lo todos os dias. Como igreja, a gente tem visto um crescimento. Imagine você, um crescimento em dias de adversidade, um crescimento em que o templo está fechado.
Deus tem nos surpreendido nesses dias. Por isso, abre o teu coração, porque mais uma vez Deus vai falar com você. Amém? Então vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós de uma forma muito especial nos colocamos na tua presença, Pai, te pedindo, fale aos nossos corações, fala ao coração do teu filho, Pai, por essa live, que esse culto seja um culto agradável ao Senhor. Quebra com as nossas resistências, com os nossos achismos, com a nossa religiosidade, com tudo aquilo que impede que o Senhor derrame o novo sobre as nossas vidas. Pai querido, obrigado pela oportunidade. O nosso coração se alegra com a liberdade que nós temos de declararmos que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Salvador, e não há outro, Pai, no qual nós gostaríamos de estar na presença. Só o Senhor tem palavras de vida para nós. Por isso, mais uma vez, fala aos nossos corações e receba o nosso louvor e a nossa adoração, no nome de Jesus, amém. Então vamos louvar ao Senhor, aleluia. Por
Glória a Deus, esse é o Deus que nós servimos, um Deus que sempre está de braços abertos para nos receber. Hoje, como eu disse, um dia muito especial para nós. Essa é uma semana muito marcante na vida do cristão, e hoje nós queremos falar da importância da sexta-feira, do significado da sexta-feira da paixão. Mas antes de ir para a palavra, eu queria agradecer a você que tem doado alimentos para que a gente possa ajudar famílias que momentaneamente estão necessitando. Então, você que ainda não trouxe a tua doação, todos os dias de 14 às 18 horas, é o melhor horário para você trazer a sua doação. Nós temos a oportunidade de estar assistindo muitas famílias, graças ao teu amor, graças à tua liberalidade. Então continue nos ajudando a ajudar, amém? Lembrando que nós temos um culto hoje, amanhã também, sábado de aleluia, amanhã às 18 horas, nós teremos também uma palavra de Deus para a tua vida, e no domingo de Páscoa, domingo de celebração da ceia. Então você que está me assistindo, eu quero te dar uma orientação. No domingo próximo, você vai ceiar na tua casa e eu vou ceiar aqui. Então você vai preparar o pão e o suco, o pão e o vinho, para que você possa ceiar na tua casa. Tenho certeza que vai ser uma bênção e juntos nós vamos celebrar a nossa vitória, a vitória de Cristo. Amém? Então hoje quem vai estar trazendo a palavra para nós vai ser o Rafael. Rafael é uma bênção, eu tenho certeza que vai falar com você. Amém? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, começando essa semana, esse final de semana tão especial, falando sobre a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, nessa época de Páscoa, num período tão complicado. Mas antes eu faço minhas palavras do pastor. É muito ruim sem você aqui. É muito ruim estar aqui e não ver você aqui, não poder abraçar os irmãos. Mas eu acredito que muito em breve a gente vai estar junto, a gente vai estar celebrando junto e glorificando a Deus junto. Então, nós aguardamos você aqui. Vamos partir para a palavra. Quem tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo 53. Nós vamos ler alguns versículos. Hoje foi me dada a missão de falar sobre a crucificação de Jesus, sobre a sexta-feira da paixão de Cristo, ministrar sobre esse tema tão precioso e tão pertinente para nós nesses dias, de tanta incerteza, de tantas dores e angústias que muitos de nós têm vivido, e nada melhor do que falar sobre o sacrifício de Jesus por nós. Isaías 53, a partir do versículo 3, diz assim: Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores e experimentado nos sofrimentos, onde como alguém os homens escondiam o rosto. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos como afligido de Deus, ferido e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Esse texto, ele ilustra bem a história de Jesus. Ele fala muito bem sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. 700 anos antes de Jesus ser morto, o profeta começa a narrar os acontecimentos e a falar de como seria a morte e, por consequência, a crucificação de Jesus. E como que isso se inicia e como que isso se aplica para as nossas vidas hoje? No livro de João, tudo começa na ceia. Quando Jesus vira para os discípulos e falam assim: entra lá na cidade e prepara um lugar para que eu possa celebrar a última ceia com vocês. E Jesus dá uma instrução muito específica para os discípulos, falando assim: vocês vão lá e vocês vão encontrar um homem que está carregando um cântaro, e ele vai mostrar para vocês o lugar onde vai ser preparada a ceia. E isso eu quero falar como introdução. O que isso tem a ver? Que nesses dias de incertezas, a primeira coisa que Jesus está procurando
é alguém que está fazendo o inesperado. E por que eu falo alguém que está fazendo o inesperado? Porque naquela época não era comum homem carregar cântaro, não era comum homem sair para fazer esse tipo de serviço. E esse homem sai para fazer esse tipo de serviço porque ele estava pronto para mostrar que ele não tinha medo, ele não tinha vergonha de fazer aquilo que era pedido para ele fazer. E logo em seguida eles preparam a ceia. E Jesus, eu gosto do texto de Mateus, quando fala assim que Jesus após ceiar, Judas vai embora e acontece algo tão importante, que eu até compartilhei lá em casa hoje, que a Bíblia fala assim em Mateus 27, no versículo 30, que após terem cantado um hino, Jesus vai para o Getsêmani. Após Jesus ter cantado um hino com seus discípulos, ele vai para o momento mais angustiante da vida dele, para aquilo que seria o pior momento da vida dele, após ele ter cantado um hino. E o que isso fala para mim e para você? Isso nos mostra que os momentos de dores, os momentos de crise não podem atrapalhar quem nós somos. Isso nos mostra, Jesus está querendo mostrar para a gente que não importa o momento da angústia que nós estamos vivendo, isso não tem poder de derrubar a nossa essência. E aqui, só para a gente poder entrar mais profundo na mensagem, eu quero dizer para você que está sofrendo na sua casa, que está vivendo momentos de incerteza, de dores, que no momento da crise, da tribulação, nós temos duas opções. Ou nós somos adoradores ou nós somos murmuradores. É uma escolha clara que nós temos. Jesus, no momento da maior escolha, da maior angústia, da maior dor, ele escolhe ser um adorador, ele escolhe continuar adorando. Ele cantou um hino e foi adorar. Ele cantou um hino e foi para o pior momento da vida dele, que foi o martírio na cruz. Isso nós devemos entender, que independente da circunstância que nós estamos vivendo, nós devemos continuar crendo, acreditando que há um Deus em Israel, que o guarda de Israel não dorme e nem cochila. E nessa sexta-feira da paixão, dentro desse texto de Isaías 53, eu acredito que Deus quer ministrar algo nos nossos corações. E a primeira coisa que Jesus vem trazer na cruz, a primeira coisa que pecados, dores, isso em Isaías 53, versículo 5, Jesus, a palavra fala assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Tudo aquilo que fazia separação entre nós e Deus, Jesus veio quebrar através da cruz do Calvário, através do martírio. Ele veio quebrar o mesmo texto que está escrito em Isaías capítulo 59, versículo 2, que é os nossos pecados e iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E Jesus veio quebrar isso, veio quebrar esse jugo do pecado e da iniquidade. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, ele fala que Jesus já nos perdoou, que Jesus veio e nos perdoou. Olha o que o texto diz. 1 Pedro, capítulo 2, nós somos resgatados por esse sangue de Jesus. Olha o que o texto fala: carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que os mortos pelo pecado vivam pela justiça. Jesus, o texto de Pedro está falando assim, que Jesus, ele carregou os nossos pecados lá no madeiro, na cruz do Calvário, os nossos pecados foram levados. E dentro desse tema, dessa introdução de sexta-feira da paixão, é o dia de nós nos lembrarmos da paixão de Cristo. Muitas vezes nós, como cristãos, como contemporâneos, nós temos a ideia de que a cruz de Cristo tem perdido o efeito, tem perdido o sentido. E nós temos usado ela como um amuleto, como um adereço de casa, pendurando ela. Mas eu acredito que Jesus não está mais crucificado. Mas mesmo assim a gente continua usando a cruz como um símbolo, somente como um amuleto de trazer boas vibrações e boa sorte. A cruz de Cristo representa paixão, representa perdão. A cruz de Cristo representa tudo aquilo que era para nós vivermos, Cristo viveu em nosso lugar. Em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, olha o que a palavra de Deus diz. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Ou seja, o nosso lugar era um lugar de maldição, tudo que nós merecíamos era o inferno, era a maldição, era a condenação eterna, mas Jesus escolhe pagar o preço em nosso lugar. Jesus escolhe nos resgatar e fala para o Pai: Pai, eu vou no lugar deles, pode deixar comigo, eu pago o preço por eles. Então Jesus escolheu nesse dia, justamente na sexta-feira, é o dia que Jesus escolhe fazer a maior demonstração de amor por mim e por você. O texto de Efésios fala assim: porque Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quando a gente não estava nem aí para Deus, não estava nem dando crédito para a pregação do Evangelho, como diz Isaías no versículo 2, quem deu crédito à nossa pregação? Jesus já tinha morrido por nós. Jesus já tinha morrido por nós, como ele fala em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 10, que Jesus morreu antes da eternidade. Jesus não morreu há 2000 anos atrás por mim e por você. Ele morreu na fundação dos séculos. O apóstolo João, ele escreve em Apocalipse, ele fala assim: é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então não foi há 2000 anos, não foi quando você levantou a sua mão na sua casa ou na igreja ou em qualquer outro lugar e falou: Jesus, eu te aceito, mas foi desde a eternidade. Jesus escolheu morrer por você quando você ainda estava lá vivendo a sua vida e não estava nem aí para a pregação do Evangelho. Deus escolheu te amar, Jesus escolheu morrer por você. Ele foi experimentado no sofrimento por causa de mim e de você. A Bíblia fala assim que ele era um homem de dores, experimentado no flagelo. O que era para mim e para você, a conta que era minha e sua, o boleto que era para mim e para você pagar, Jesus escolheu pagar no nosso lugar. Jesus escolheu virar maldição em nosso lugar. Aquela cruz que não coube Jesus era minha e sua. Aquela cruz que Jesus foi tão duramente martirizado era para mim e para você. Mas ele não fez isso como peso, como fardo, ao contrário, ele fez tudo por amor. Ele fez tudo isso como a maior demonstração de amor da história. A Bíblia não é um livro de mandamentos ou de leis. A Bíblia é uma carta de amor direto para mim e para você. É uma carta de amor da pessoa que sofreu, que foi martirizada, que foi cuspida, achingalhada por causa de mim e de você. E não tem nada que você possa fazer que possa impedir o amor de Deus de te alcançar e de me alcançar. Quando Judas vai trair Jesus, eu acho interessante esse texto. Judas chega no Getsemane, dá um beijo em Jesus e Jesus chama ele de amigo. Isso é curioso para mim, porque eu entendo que Jesus está falando para Judas assim: Judas, nada do que você pode fazer vai mudar o quanto eu te amo. Nada do que você pode fazer vai atrapalhar o meu amor por você. Eu tenho a capacidade de fazer com que eu te ame menos ou mais. Eu continuo te amando do mesmo jeito e até mais. Eu continuo te amando apesar das suas dores, apesar das suas crises, apesar dos seus pecados, das suas iniquidades. Eu continuo te amando. Eu não perdi o amor por você porque você pecou, porque você errou. O meu amor por você não muda. O nosso pecado, ele não assusta Deus. O nosso pecado, ele não tem o poder de assustar Deus, porque Deus já viu o nosso pecado na cruz do Calvário. Então nada do que você pode fazer hoje tem a capacidade de fazer com que Deus não olhe mais para você, porque Deus já viu o seu pecado há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Deus já viu o seu pecado, Deus já viu tudo que você iria fazer há 2000 anos atrás. Então fica tranquilo, não perde essa oportunidade de ser alvo do amor de Deus, não perde essa oportunidade de se aproximar de Deus, não perde essa oportunidade de se entregar para Deus e permitir que o amor dele invada o seu coração. A coisa mais difícil que a gente tem hoje em dia não é saber que Deus nos ama, mas é aceitar esse amor de Deus. Não é ser perdoado por Deus, mas se perdoar. Então esse é um tempo, sexta-feira da paixão, que é dita popularmente, é o dia da paixão de Cristo, o dia da expressão do amor. Então seja alvo do amor de Deus. Não sei onde você está assistindo, mas aonde você estiver, abra o seu coração essa noite e permita o seu coração ser alvo de Deus, permita o seu coração ser cheio do poder, da graça, da unção, do amor de Deus, para que Ele possa transformar todas as suas dores agora em alegria, para que Ele possa reverter todo o pranto em riso. Mesmo no meio da angústia, continua acreditando no amor de Deus, continua acreditando no poder de Deus, no perdão de Deus, porque Ele morreu uma vez por todas pelos nossos pecados. Jesus não precisa morrer de novo. O sangue de Jesus não perdeu o prazo de validade, ele ainda continua valendo, ele ainda continua remindo, perdoando, curando, santificando. Ele continua tendo a mesma eficácia que tinha 2000 anos atrás.
o perdão de Jesus continua valendo. Não é porque as pessoas te decepcionaram e deixaram de te amar por causa de alguma coisa que você fez, que Deus vai deixar de te amar. Não é porque a sua família está te rejeitando por causa de uma decisão que você tomou, que Deus está te rejeitando. Deus quer te acolher como filho. Deus, Ele quer te acolher como uma pessoa amada, como uma pessoa querida e especial para Ele. Então seja alvo do perdão de Deus. Deixa Deus entrar no seu coração com perdão, com remissão de pecados. A segunda coisa que Deus quer trazer para nós, nesse tempo de paixão, para a gente lembrar da crucificação de Jesus, a segunda coisa é paz através da salvação. Tem um texto de João que Jesus fala assim, João capítulo 14, versículo 27, Jesus fala assim: eu vos dou a minha paz. Eu não dou a paz do jeito que o mundo dá, mas eu dou a minha paz. Então, independente do que você possa estar passando, Ele quer entrar no seu coração e trazer salvação para a sua vida. Para que isso gere paz, uma paz abundante, transbordante, que vai alcançar não só você, mas as pessoas à sua volta. A paz de Deus não é somente para você, mas é para quem está à sua volta. Ele quer entrar no seu coração e arrancar a angústia, Ele quer arrancar a depressão, Ele quer arrancar a opressão, Ele quer trazer para você uma paz, uma plena paz, que a Bíblia tem um termo bíblico que fala shalom, é a paz completa, é uma paz que excede o entendimento, é uma paz que vai além de qualquer outro sentimento de bem-estar. Ele não quer trazer tranquilidade para a sua consciência, Ele quer trazer paz para a sua alma. Ele quer arrancar essa dor que aflige a sua alma, Ele quer arrancar essa dor que está dentro de você e está te atrapalhando a fluir no que Ele tem para você, a ser um pai amoroso, uma esposa carinhosa, um filho obediente. Ele quer arrancar tudo isso que tem te impedido de viver os melhores dias da sua vida com a sua família. A quarentena, eu tenho pensado muito nisso, ela não veio para nos punir, ela veio para nos unir. Ela não veio para atrapalhar o convívio familiar, ela veio para trazer de volta o seio familiar, para trazer de volta a paz para dentro da família. Maridos e esposas que já não tinham tempo de diálogo, que não tinham paz dentro de casa, esse é o momento da gente acertar as coisas. Esse dia da paixão de Cristo é o momento que Cristo quer trazer esse amor para dentro do nosso lar, com paz, com salvação. E é muito interessante que a paz, a salvação de Deus, ela não se manifestou, ela não vem por causa do domingo da ressurreição, ela vem por causa da morte de sexta. A ressurreição de domingo é só a conclusão daquilo que Deus, do plano de Deus para remir a humanidade, mas a salvação ela veio através da morte. Então aquilo que era dor para um, para outros, estão se manifestando salvação. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, diz Paulo a Tito. Então esse é um tempo da gente entender e abrir o coração para receber essa graça salvadora, para receber esse tempo de salvação. O dia da paixão de Cristo, acho que é o momento propício para a gente receber salvação, da salvação de Deus se manifestar não só a nós, mas a nossa casa, a nossa família, e por consequência a todas as pessoas que estiverem em contato conosco. É um tempo de nós sermos igreja quando o templo está fechado. É um tempo da gente ser a salvação de Deus para o mundo, um tempo da gente representar Deus no mundo quando o templo está fechado. O templo está fechado, mas a igreja está em movimento. Então tem muito crente que está se escondendo porque o templo está fechado e vai manifestar a salvação para as pessoas, com amor, com carinho, com uma mensagem de alívio. Seja o alívio que você espera dos outros, seja a paz que você espera dos outros, seja a demonstração de amor que você quer tanto de alguém nesses dias. É o dia da paixão de Cristo, então você que é de Cristo, seja um pedacinho desse amor dele no mundo. Manifeste um pedacinho dessa paz, dessa tranquilidade que só o Espírito Santo é capaz de produzir, que só através de um relacionamento com Deus é capaz de ser produzido. É tempo da gente manifestar o reino de Deus na terra. Eu costumo falar que o reino de Deus ele não está limitado à igreja, ele não está limitado às reuniões da igreja. O reino de Deus, a salvação de Deus, ela está na padaria, ela está no supermercado, ele está onde tem um crente. Em Atos capítulo 17, as pessoas foram pela primeira vez chamadas de cristãos. E todo mundo sabe isso, mas cristão é um pequeno Cristo. Então se eu sou um pequeno Cristo, o que é que Cristo fez na terra? Ele manifestou paz, amor, felicidade, abundância, longanimidade. E o que é que nós como igreja nesse momento de crise temos manifestado? Nós temos sido agente de paz ou agente de caos? Agente de salvação ou agente de tormenta?
Aquilo que era tormento para Cristo é paz para nós. Aquilo que era angústia para Ele, hoje é longanimidade para nós. Aquilo que em Isaías 53 para Ele foi dor, para nós é alívio hoje. Alguém pagou o preço para que nós hoje possamos viver com paz e com tranquilidade. Aquilo que era tristeza, Jesus fala em João, a minha alma está angustiada até a morte. Aquilo que era angústia para Cristo é alívio para mim e para você. Então, como tem sido o nosso posicionamento diante de tamanha paixão, de tamanha entrega, de tamanho amor? Como tem sido o nosso coração diante de toda essa manifestação de Jesus? Será que hoje, ao acordar, a gente parou para pensar que há 2000 anos atrás Jesus estava sendo pregado num madeiro? Ou será que a gente só viveu um dia após o outro? Não estou falando para ser místico com a sexta-feira, ou com o domingo, ou com o sábado. Não é isso, mas é lembrar que há 2000 anos atrás você só está feliz, só tem a oportunidade de rir, de celebrar com a sua família, porque alguém pagou a conta há 2000 anos atrás. Você só pode ser feliz hoje porque alguém há 2000 anos atrás passou por tristeza e por angústia, por mim e por você. A Bíblia, eu não canso desse texto, a Bíblia chama ele de homem de dores. E nós somos aliviados por causa da dor dele. Por causa da dor de alguém, isso trouxe alívio para mim e para você. E a gente tem vivido como meramente religiosos que vêm para a igreja e que não tem compromisso nenhum em manifestar a verdade do reino de Deus para as pessoas. É tempo da gente demonstrar a paixão de Cristo. Não é viver um Cristo morto, não é viver um Jesus que morreu, mas é ser um agente de salvação, porque a salvação um dia nos alcançou. Aquilo que nos alcançou agora eu vou manifestar para outras pessoas. Aquilo que um dia foi maldição para para hoje assim, para outros é sinal de remissão hoje. Olha o que a Bíblia fala em Atos, no capítulo 4, versículo 12. Atos 4,12, a Bíblia fala assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Olha o que o livro de Atos fala, que não há nenhum outro no mundo, não há nenhum outro homem em que a gente possa alcançar a salvação. A gente não pode encontrar salvação em nenhum outro lugar, a não ser aos pés da cruz. A gente não consegue achar salvação em nenhum outro lugar, a não ser naquela exposição da cruz do Calvário, a não ser na maldição da cruz do Calvário que alguém pagou por mim e por você. Nós precisamos entender que a salvação de Deus está disponível para todo mundo. Não é, a gente costuma falar, levanta sua mão e aceita Jesus, mas esse ato é muito mais do que um ato de fazer parte de uma igreja, muito mais do que fazer parte de uma comunidade evangélica. É um ato de falar assim: Jesus, eu reconheço o tamanho do seu sacrifício na cruz do Calvário por mim. Eu reconheço o tamanho da dependência que eu tenho hoje de você, porque se não fosse você, eu não iria alcançar salvação em nenhum outro lugar. Se não fosse a sua entrega, a sua disposição de fazer o que ninguém queria fazer, nada disso seria possível. Eu não poderia celebrar com a minha família, eu não poderia fazer parte de uma comunidade, eu não poderia ter alegria completa, eu não poderia ter paz. E isso tudo só é permitido porque Jesus se entregou. E nós precisamos entender e voltar para Jesus. Eu acho que a questão toda é que nós precisamos encontrar Jesus em todo esse cenário. Eu não podia deixar de citar o texto mais conhecido da Bíblia, de João capítulo 3, versículo 16. É o texto que é mais usado por todo mundo, é o texto que todos os evangelistas, pregadores usam para ministrar, e muitas vezes um texto que a gente esquece. A gente esquece que Deus amou o mundo de tal maneira. A gente esquece que não é o fato de Deus ter amado o mundo de tal maneira, mas é o fato de Jesus ter aceitado essa missão e ir até o fim. E João 3,17 fala que ele não veio condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Então esse é um tempo de salvação, é um tempo que Jesus quer manifestar a salvação. E para encerrar, Jesus, a manifestação da sexta-feira da paixão, algo que Jesus quer trazer para mim e para você, é resgate. Ele quer nos resgatar. Ele quer nos tirar do lamaçal do pecado, do encharco de lodo. Em Mateus capítulo 27, a Bíblia fala assim que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo.
E o que é que esse rasgar do véu quer dizer para mim e para você? Jesus estava construindo um caminho para que eu e você tivéssemos acesso a Ele. Aquilo que antes era barreira, porque o véu era uma barreira que só permitia que o sumo sacerdote entrasse na presença de Deus, aquilo que para uns era barreira, para outros se tornou um caminho depois da morte de Jesus. Aquilo que para uns era uma barreira que impedia de ter acesso à presença de Deus, agora para nós, os gentios, é um caminho construído por Jesus. Jesus, ele construiu esse caminho para mim e para você. Hebreus 10:19 fala que ele construiu um novo e vivo caminho, que ele preparou esse caminho para que nós possamos ter acesso ao Pai. E o texto principal está em João 19:30. Jesus, na cruz do Calvário, no ápice da dor, da crise, da angústia, da entrega, ele solta uma frase tão poderosa que eu e você não podemos esquecer nunca. Ele fala: está consumado. Ele fala está consumado, e no hebraico ele fala tetelestai. O preço foi todo pago, a dívida foi toda paga. E esse termo tetelestai é um termo que é usado no seu popular, no hebraico. Ele é usado para falar quando alguém tinha uma dívida no banco e aquela dívida era paga. Eles escreviam na carta de dívida tetelestai. A dívida foi completamente quitada, foi tudo pago. E Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2, versículo 14, que o escrito de dívida que era contra mim, contra você, que nos era contrário, ele cravou na cruz do Calvário. Ele mesmo pegou e cravou na cruz do Calvário. E no versículo 15 ele fala assim: e despojando os principados e as potestades, os expôs ao ridículo. Sabe o que esse termo Paulo quer dizer? Paulo era militar e ele estava falando o seguinte: quando um capitão militar ele vencia uma guerra, ele pegava o prisioneiro, o rei ou o comandante do exército vencido, despia ele, arrancava a roupa, arrancava tudo que ele tinha que mostrava poder e fazia uma procissão pela cidade mostrando a vergonha do rei vencido. Jesus na cruz do Calvário, ele pega os principados, pega as potestades, despe eles de tudo aquilo que demonstrava poder e autoridade e faz uma procissão pública no reino espiritual, falando que eles foram vencidos na cruz do Calvário. Aquilo que era morte agora virou vida, aquilo que era maldição agora virou bênção, aquilo que era contrário a mim, para você, agora é um acesso livre na casa do Pai, um acesso livre ao reino de Deus, porque Jesus construiu um novo e vivo caminho através da cruz. É um tempo da gente entender que a dívida foi toda paga, a escrita de dívida foi toda quitada. E o segundo ato que tetelestai era usado era na conclusão de uma missão. Quando um pai judeu dava uma missão para o seu filho, quando ele pedia o filho para fazer alguma coisa e o filho concluía aquela missão, o filho voltava para o pai e falava assim: papai, tetelestai, eu cumpri a missão que você me deu para fazer. Jesus recebeu essa missão desde a fundação do mundo, e naquele dia, 2000 anos atrás, ele volta para Deus e fala: pai, tetelestai, eu cumpri a missão que você me deu, eu cumpri tudo aquilo que você me deu para fazer, eu cumpri. E ele fala em João 17: eu não perdi ninguém a não ser o filho da perdição. E esse termo tetelestai, está consumado, é mais do que a dívida foi paga, mais do que eu cumpri a missão, é muito mais para mim e para você. Jesus está falando: em mim eu cumpri todas as promessas que foram ditas. Então, meu irmão, nessa sexta-feira da paixão, nesse dia que Jesus manifestou a paixão dele, seja alvo você da paixão de Jesus. Seja você alcançado pelo amor de Jesus onde você está. Seja você alcançado por essa manifestação poderosa de amor, de compreensão, de perdão, de cura, de redenção, de justificação. Jesus já te justificou. Pela graça nós somos salvos, é por meio da fé. Paulo escreve e fala assim: isso não é vosso, isso é um dom de Deus. Então permita que Deus alcance você nesse tempo. Permita que a graça de Deus alcance você onde quer que você esteja, na sua casa, junto com a sua família. Aproveita esse momento. Aproveita esse momento e abraça a sua família. Seja a manifestação da paixão de Jesus para a sua família. Mostra perdão, mostra cura, mostra redenção, mostra acesso, mostra paz. Deixa Jesus fazer de você um agente de salvação para a sua casa e para a sua família. Agora eu quero orar com você. Eu quero orar com você e agora eu quero fazer uma oração muito especial.
Antes da gente encerrar essa live, esse momento, eu quero fazer uma oração muito especial com você que entendeu que Jesus falou ao seu coração, que entendeu que justamente nesse dia Deus quer mostrar o amor dele por você, Deus quer mostrar a manifestação da graça e do perdão dele por você. Faz uma oração na sua casa, recebendo o amor de Jesus, não é recebendo uma religião, uma igreja, não é recebendo a carteirinha de membro da Igreja Batista da Lagoinha, mas é recebendo a cidadania celeste, recebendo o que Jesus veio preparar para nós há 2000 anos, que ele falou em João capítulo 14, eu vou preparar a morada. Ele preparou uma morada para mim e para você, que só está esperando a gente receber e se manifestar para isso. Então você na sua casa, feche os seus olhos e faça uma oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Nessa hora eu entendo, eu reconheço o sacrifício do Senhor lá na cruz do Calvário. Eu reconheço que por causa das minhas feridas, por causa das minhas angústias, dos meus pecados, o Senhor foi moído e transpassado. Eu reconheço, Pai, que por causa dos meus pecados, o Senhor foi experimentado no sofrimento. Eu reconheço, Pai, que o castigo que me traz a paz estava sobre os seus ombros. Eu reconheço que eu só consigo receber cura, perdão e redenção por causa das suas pisaduras, porque você pagou o preço no meu lugar, Jesus. Nessa hora, Pai, mais do que receber uma religião, eu quero ser alvo do seu amor. Eu quero ser alcançado pela sua graça. Eu quero ser alcançado nesse momento de incerteza, de angústia. Eu quero ser alcançado pela graça viva que se manifestou aos homens. Eu quero ser alcançado pelo amor e pela redenção de Jesus. Manifesta, Pai, a sua graça no meu coração essa noite. Eu te recebo, eu te aceito. E mais do que fazer parte de uma religião, eu quero ter paz. Eu sei que pessoas estão me escutando e têm vivido momentos de angústia, de depressão, de opressão. E Jesus veio quebrar isso. Jesus veio quebrar tudo isso que você está passando. Ele veio te redimir. Nesse tempo, permita que Ele possa quebrar os aguilhões da sua vida. Permita que Ele possa, que a paixão dele se manifeste de tal forma a ponto de trazer paz para sua casa, para sua família. E você que fez essa oração comigo, coloca nos comentários, coloca assim, hashtag eu aceitei Jesus, Lagoinha, Califórnia. Pode entrar em contato conosco, comigo, pode chamar a gente no direct, colocar nos comentários, pode entrar em contato comigo ou com o pastor Sandro. Eu vou deixar, vai colocar até o telefone dele nos comentários aí. Entre em contato com a gente, manda uma mensagem. A gente quer cuidar de você, a gente quer abraçar você, a gente quer fazer de você parte dessa família tão poderosa. A gente quer cuidar de você a ponto de colocar você de novo no seio de amor, de compreensão. A gente não está aqui para colocar você em mais uma religião. A gente quer, assim como você, nós somos imperfeitos que foram alcançados pelo perfeito. Nós somos agentes de salvação nessa terra e nós queremos cuidar de você. Nossa igreja quer cuidar de você, nossa igreja quer abraçar você, quer fazer com que o amor de Deus alcance a sua vida. Amém? Glória a Deus, que você possa ter sido abençoado por essa palavra, que Deus possa manifestar na sua casa. Vamos orar encerrando, que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre nós, não só hoje, mas para todos sempre. Que o Senhor Jesus possa ter liberdade nesse dia, que ao decorrer da noite, Jesus, o Senhor possa trazer a revelação da sua paixão, do seu amor, da sua graça sobre as nossas vidas. O Senhor possa trazer, Pai, compreensão de tudo aquilo que foi dito e daquilo que não foi dito. Mas principal, Jesus, ao coração de cada ouvinte, de cada pessoa que está vendo essa live, manifesta amor e salvação. Que as nossas casas possam ser cheias de salvação, de perdão, de compreensão, a ponto de que nós sejamos agentes de salvação. Que no nome de Jesus a gente possa receber mais e mais do amor de Deus, que a gente possa receber mais e mais do perdão, da compreensão, que Jesus possa manifestar sobre nós a sua graça salvífica, que mais do que fazer parte de uma religião, Jesus, que nós possamos ser agentes dessa salvação, que assim como um dia a sua salvação nos alcançou, que nós agora possamos ser agentes de mudança para outras pessoas, nesse momento de incerteza e de angústia. Que mais do que qualquer outra coisa, Jesus, nós queremos ser agentes de motivação,
nesse tempo de incerteza, Jesus. Nos usa como agentes de esperança. Nós não queremos trazer mais notícias ruins, nós queremos ser agentes de esperança, agentes de salvação. Que o Senhor possa nos usar, Jesus. Eis-nos aqui, eis-nos aqui. Faz de nós agentes da sua graça, do seu perdão, da sua compreensão. E que quando isso tudo acabar, Jesus, que a nossa fé continue firme no Senhor. Que a nossa esperança esteja no Senhor, o autor e o consumador da nossa fé, como diz Hebreus. Que nós possamos manter os olhos fixos em Jesus. Então você seja abençoado na sua casa. E agora só um aviso, não perde amanhã. Amanhã às 18 horas nós vamos estar aqui de novo com uma palavra de Deus ao seu coração, com um tema, continuando essa série de mensagens sobre a Páscoa, sobre a sexta-feira da Paixão, o sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa. Você não pode ficar de fora, você não pode perder esse tempo. Vai ser um tempo muito precioso para você, para sua família. Vai ser um tempo de graça, de perdão e de alcance de Deus. E para você que quer entrar em contato conosco, vou passar o telefone do pastor Sandro. O telefone dele é 984669060. Pode entrar em contato com ele, pode mandar uma mensagem no direct, pode mandar também no meu Instagram. Pode ficar à vontade, nós queremos abraçar você, cuidar de você e abençoar a sua vida. Fica na paz, Deus abençoe.